Quantos de vocês têm lutas, têm adversários e adversidades? Às vezes, as pessoas têm batalhas, elas estão enfrentando adversários na sua alma, no seu coração, no seu ministério, na sua vida familiar, no seu casamento. E muitas vezes as pessoas não sabem como lidar com essas coisas. E eu queria trazer um texto aqui da Bíblia e falar sobre a experiência de batalha espiritual de um grande profeta que nós consideramos, que todos conhecem, já leram, já estudaram a história dele. Então nós vamos falar hoje, o nosso tema central da nossa ministração desta noite é como vencer as guerras espirituais e emocionais. Então, eu não sei qual é a sua história hoje, mas talvez tenha alguém aqui que entrou nesta live por causa do tema, do assunto que vamos abordar e achou interessante, porque talvez você esteja enfrentando uma batalha, você esteja numa guerra. Talvez você vai dizer para mim no decorrer desta live que está enfrentando, sim, batalhas espirituais, uma batalha no campo do espírito, no campo espiritual ou no campo emocional. As pessoas vivem isso constantemente, principalmente nessa geração, nesse tempo, no Brasil, né? Nós vemos muita gente sofrendo, vivendo retaliações, vivendo fortes ataques, e muitas vezes as pessoas não sabem como sair dessas situações. E outras pessoas não sabem contra quem estão guerreando, contra que tipo de adversário, que tipo de inimigo estão lutando. E nós vamos falar sobre isso, como você vencê-los, como você guerrear e vencer, ter a sua vitória, em nome de Jesus. Amém? Vamos para a nossa leitura então. Está em Daniel capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6, do verso 10 ao 13. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto e no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim, foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões. E o rei então respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Verso 7. Então disseram ao rei, verso 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia ao seu Deus. Então, quando você leu, você percebeu que Daniel estava debaixo de um ataque. Por quê? Porque Deus estava levantando a vida de Daniel na Babilônia. Então, seus adversários, os seus inimigos, não gostaram disso e agiram, tomaram posição no intuito de derrubar, de destruir, de enfraquecer e de manchar a imagem de Daniel, que era um profeta, um homem de Deus, um servo de Deus, ungido por Deus. Então, quando falamos de batalha espiritual, não tem como tirar Daniel,
Daniel talvez seja um dos grandes profetas e um dos principais profetas que passaram por grandes batalhas espirituais. E ele estava praticamente só na Babilônia, lutando contra principados, contra potestades, contra gente endemoniada, contra inimigos e adversários fortes e até mesmo pessoas de muita influência e de muito poder dentro da Babilônia. Então eu preciso te contar isso, para você entender o quanto o assunto que nós vamos falar, ele é muito forte, é muito direto e muito pesado. Então Daniel era um homem ungido por Deus, era um profeta, um servo de Deus, que estava naquele reino na Babilônia, que era completamente tomado por demônios, por espíritos malignos. E Daniel estava ali. E Deus estava levantando a vida de Daniel. Deus estava honrando Daniel. Daniel estava se destacando entre os nobres da Babilônia. Daniel estava se destacando no meio das pessoas. Você viu o texto. Então veja bem, Daniel estava sendo levantado por Deus. Só que à medida que Daniel ia sendo elevado, que Deus iria honrando a Daniel e colocando ele em posição de honra, posição de domínio e de governo dentro do sistema babilônico, em contrapartida, os seus inimigos também se levantavam. E o diabo usava exatamente pessoas influentes. Quem estava sendo usados? Eram os príncipes, os governadores, os prefeitos, as pessoas de influência e de autoridade, porque o próprio rei havia investido aquelas pessoas de autoridade. Então Daniel não estava enfrentando pessoas simples. Daniel estava enfrentando pessoas de alta patente, pessoas de alta posição no governo. Então era uma batalha que estava sendo travada no mundo espiritual e no mundo físico. Quando você lê o capítulo 10, você vai ver que Daniel está guerreando em jejum e em oração, e uma hora ele tem uma revelação 21 dias depois do seu propósito de oração. Então quando ele está orando, quando ele está buscando a Deus, naquele período de consagração, ele tem uma visão, ele tem uma revelação. O arcanjo Gabriel, aliás, o arcanjo Miguel, vem, se manifesta a ele e diz: olha, a tua oração, eu vim aqui para dizer que a tua oração foi ouvida no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Aliás, o príncipe da Grécia me resistiu. E houve uma batalha, porque o império era persa, mas a Grécia já estava para tomar o poder. Então estava havendo uma batalha de tronos espiritual. Faz sentido isso aí? Você vai entender muito, você vai receber muito nessa noite. Fica ligado na palavra. Então estava havendo uma batalha de tronos espirituais, de domínio espiritual, de principados espirituais para assumir o governo mundial. E Daniel estava no meio disso tudo. Mas a guerra que estava sendo travada no mundo espiritual estava atingindo, de certa forma, a vida do Daniel. Ele estava sendo agora vítima de todo esse complô. Enquanto a guerra estava entre Miguel e os demônios e os príncipes malignos, nos ares, na atmosfera espiritual, Daniel estava guerreando contra os seus colegas de trabalho, os seus inimigos que eram investidos de autoridade e de política, politicamente falando. Então veja bem, muitas vezes o diabo, o Satanás vai usar pessoas de muita influência para tentar tirar você de um propósito. Se você é um profeta, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, se você é uma pessoa que Deus está levantando nessa geração, ou se você é uma pessoa que está se colocando na brecha, na intercessão,
por essa geração, por essa nação, pela sua cidade, pela sua rua, pelo seu bairro, pelo seu povo, esteja certo. Você está comprando uma batalha espiritual, você está comprando uma guerra espiritual. Mas eu quero dizer para você que há uma forma de você ganhar. E eu estou aqui justamente para dizer para você que Deus não vai te deixar sozinho nessa não. Ouviu? Você vai sair dela ileso, cheio de fé, mais forte, mais fortalecido, e Deus vai te honrar. Isso é o que é o mais importante. Deus te honrando. Amém? Então Daniel estava enfrentando essa batalha ali, no governo, no território de Babilônia. Amém? Agora, quando é que nós nos tornamos alvos de ataques? Quando é que você se torna um alvo de ataque? Sempre que algo acontecer com a sua vida. Primeiro, todas as vezes que você for atacado espiritualmente, é quando você tem um propósito e está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Então você será atacado sempre que você entender o propósito de Deus, sempre que você compreender o plano de Deus para a sua vida e se levantar. Sempre que você se levantar. Então você vai ter um ataque espiritual, quando você estiver cumprindo o plano de Deus para a sua vida. Foi o que aconteceu com Daniel. Olha o que estava acontecendo. Olha o que diz o versículo 3. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava até colocá-lo à frente do governo de todo o seu império. E então, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Ele não era desonesto e nem negligente. O verso 5 diz: e finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum tipo ou algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Então preste atenção aqui no que eu quero dizer para você. Sempre que você estiver cumprindo o seu propósito, o que aconteceu? Daniel começa a se destacar. Ele vai se destacando no governo, na autoridade. O rei, nessa época era o rei Dario, que era um rei persa. O rei Dario, então, levanta 120 sátrapas, ou governadores, ou administradores, ou prefeitos. Eram pessoas de influência, nobres, príncipes. E ele levanta 120 homens capacitados para administrar todo o seu reino, todo o seu império. E dentre esses 120, ele levanta 3 homens que eram mais aptos para administrar, eram inteligentes, eram sábios. Então esses 3 estava Daniel. Acontece que Daniel se destacou dentre os 3 supervisores para liderar os 120. Daniel se destaca. Ele ganha credibilidade, ele ganha confiança do rei, de maneira que o rei pensa em colocar Daniel, planeja colocar Daniel numa posição elevada para governar todo o seu reino. E então, quando isso acontece, os seus outros 120 ou 119 adversários ou colegas de trabalho, né, se levantam contra Daniel.
tentam conspirar, armar para derrubar Daniel. Então é por isso que eu estou dizendo para você, cada vez que você se levanta, que Deus te destaca, que Deus te honra, que Deus te coloca em lugar de destaque, esteja preparado, porque você vai arrumar confusão. Você vai arrumar adversário, vai arrumar adversidade, vai arrumar crise para você. Mas não é para você temer, é para você se sentir desafiado e se sentir honrado, porque no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, no meio desse confronto, no meio dessa conspiração, Deus vai elevar você. Creia nisso e tome posse da palavra em nome de Jesus. Qual é a tua guerra? Qual é o tamanho do teu adversário? Daniel tinha pelo menos 119 inimigos que estavam querendo derrubá-lo, que estavam querendo a sua posição. Acontece que estava sendo travada também uma batalha espiritual, já falei para você. E Daniel estava vivendo aqui um ataque. Às vezes nós temos oposição, nós temos batalhas, nós temos dificuldades, nós temos lutas aqui, a gente não sabe que na verdade estamos vivendo também um confronto espiritual. Enquanto pessoas estão sendo usadas para nos atacar, para nos agredir, o mundo espiritual está em guerra. E o efeito colateral está surtindo aqui, nessa esfera. Então, quando nós vemos que começou as conspirações, os ataques, as batalhas contra Daniel, primeiro, quando ele começou a ser elevado, quando ele encontra o seu propósito, quando ele está sendo usado e honrado pelo rei, quando ele está sendo elevado. Então, sempre quando nós somos influencers, quando nós somos pessoas de influência, quando você se torna um influencer, quando você se torna uma pessoa de poder, de autoridade, a influência que você tem vai provocar adversidade e adversários para você. Então, a influência de Daniel, porque Daniel tinha influência sobre esses 120, e tinha influência sobre o próprio rei, ele tinha influência sobre todos os nobres da Babilônia, mas isso causou inveja aos seus inimigos. Sempre que Deus te levantar, sempre que você se tornar uma pessoa influente, você vai causar inveja. Pessoas encapetadas, pessoas endemoniadas, projetos malignos serão tramados, serão planejados contra a sua vida, contra seu ministério. Mas é aí que você precisa edificar sua fé, sua vida e saber quem é o seu Deus, quem te levantou. Porque quando você sabe quem te levantou, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem convicção de quem levantou a sua vida, ninguém te derruba. Amém? Ninguém tira você da sua posição. Então, quando vem o ataque, outra coisa que você precisa observar. Primeiro, é quando você está influenciando, quando você é elevado, quando você é reconhecido, prepare-se para o contra-ataque. Uma outra observação, quando você está firme espiritualmente. Sempre que você está bem espiritualmente, esteja pronto para ataques. Mas eu não estou dizendo para você não se preparar, se prepare. Porque o que vai te trazer vitória sobre os teus inimigos é justamente a sua competência espiritual, a sua capacidade espiritual, é a sua fortaleza espiritual, é o seu fortalecimento. É isso que vai te dar vitória. Amém? Crê nisso? Recebe aí? Então toma posse. Quando os ataques acontecem, vamos lá.
sempre acontece quando você está em crescimento, quando você está despontando, quando você está sendo promovido, porque o rei estava promovendo Daniel, os inimigos começaram a conspirar contra ele. Então, sempre que você está numa fase de melhoria, de crescimento, de sucesso, de bênçãos, esteja preparado, porque os teus inimigos derrotados, eles vão se levantar, porque eles querem ver você derrotado. Tome posse, creia, diga eu creio, eu recebo. Eu não sei qual é o tamanho do seu inimigo hoje, eu só sei de uma coisa, eu sei o tamanho do seu Deus. Eu não sei o tamanho da sua adversidade, mas eu sei o tamanho do seu Deus. Eu não sei o tamanho do seu adversário, mas eu sei o tamanho do seu Deus. E sabe qual é o tamanho do seu Deus? É o tamanho da sua entrega, é o tamanho da sua fé, é o tamanho da sua fidelidade, da sua lealdade a Ele, é o tamanho do tanto que você aplica dos seus valores na sua vida. A Bíblia diz que os ungidos de Deus não são tocados. A palavra de Deus diz que os escolhidos de Deus são protegidos. Deus blinda os seus. Talvez você esteja hoje debaixo de um forte ataque, mas Deus blinda os seus. Você já leu o Salmo 91? Diz: debaixo de suas asas estarás seguro. Não é isso? Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da mortandade que assola ao meio-dia. Ele diz: 1000 caem ao teu lado, 10 à tua direita, 10.000 à tua direita, você não será atingido. Não é isso? Vamos crer na palavra. Sabe como eu denomino isso? Blindagem espiritual. Você está blindado, sua casa está blindada, sua família está blindada, seu ministério está blindado. Ninguém pode romper a blindagem de Deus sobre a vida de um crente de verdade. Por que eu digo crente de verdade? Porque existe crente de mentira. Você já viu quando Jesus afirma para a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele diz: porque o Pai procura verdadeiros adoradores. Você já percebeu essa palavra? Já procurou entender? Se ele procura verdadeiros, é porque existem falsos, não é? Então, provavelmente, Jesus estava no meio de uma geração de falsos adoradores. Então, Jesus fala para a mulher: Deus está procurando os verdadeiros no meio dos falsos. Então, existem falsos profetas, existem falsos pastores, existem falsos apóstolos, existem falsos mestres, existem falsos crentes, existem falsos adoradores, existem falsos qualquer crente, qualquer pessoa. Entende? Eu espero que você não seja nenhum e nem eu, em nome de Jesus. Amém? Mas Deus procura os verdadeiros. Agora, quando você de verdade aplica essa palavra à sua vida, eu garanto para você que você está blindado. Podem conspirar, podem armar ciladas, podem armar arapucas, podem fazer o que quiser contra você. Se você está no centro da vontade de Deus, fica em paz, porque nada te atingirá. Sabe qual é o lugar mais seguro da terra? Sabe onde é? Onde fica o lugar mais seguro da terra? No centro da vontade de Deus. Você está no centro da vontade de Deus? Se está, então fique em paz, porque ninguém te tocará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você vai vê-los caindo, mas você não vai ser atingido. Entende? Agora, tome cuidado, sempre que você está crescendo, sempre que você está em evolução, sempre que Deus está te levantando, também adversários e adversidades se levantam. É normal, é comum.
Então Daniel estava sendo promovido pelo rei, tinha influência sobre todos os príncipes da Babilônia. E quando isso aconteceu, seus adversários conspiraram contra ele. Então é sempre nesses momentos, eles dizem, vamos arrumar uma forma, vamos ter uma maneira de derrubar o Daniel. Então sempre nesses momentos, esteja sempre blindado porque os ataques vêm. Agora eu quero te falar uma coisa, aprenda as táticas de guerra. Batalha espiritual. Aprenda as táticas de guerra. Primeiro, o teu inimigo, ou os teus inimigos sabem que quando você é abalado espiritualmente ou emocionalmente, eles vão desestruturar toda a sua defesa espiritual e emocional e vão vencer você. Entendeu? O teu inimigo ataca você espiritualmente para que você seja abalado espiritualmente e, consequentemente, seja abalado emocionalmente. E quando você é abalado espiritual e emocionalmente, aí é mais fácil de você ser atingido e ser vencido. Então, quando você estiver debaixo de ataque, se estiver agora, blinda sua mente, blinda seu coração, blinda sua fé, revista-se, melhor dizendo, revista-se da palavra, revista-se das verdades, se apegue à verdade de Deus, para que você não seja abalado espiritual e nem emocionalmente, porque senão os teus inimigos te vencem. Outra coisa, tática de guerra. O teu inimigo, ou os teus inimigos, vão usar falsas acusações contra você. Essa é uma das armas que Satanás usa. Eles falaram, vamos usar acusações falsas contra Daniel, porque quando a gente acusá-lo, nós venceremos. Então, uma das grandes táticas da batalha espiritual, da batalha ideológica, da guerra política, da guerra por poder, sempre vai ser falsas acusações. Ouviu? E não é diferente do evangelho, não é diferente do crente, não é diferente do apóstolo, do pastor, do mestre, do crente comum, do sacerdote, não é diferente do homem e da mulher de Deus, do ministro, do líder. Faz sentido isso aí? Faz parte das táticas da guerra, acusação falsa. Por quê? Porque quando você é acusado falsamente, você é acusado de algo que você não fez, sua mente não para de pensar naquela situação. Você desconcentra de outras coisas e a sua mente passa a focar apenas naquela situação que você está vivendo. Faz sentido isso aí? E mais, a sua alma entra em aflição e você acaba perdendo o total equilíbrio espiritual e emocional. É por isso que é uma das táticas do inimigo usar a falsa acusação. Porque toda pessoa que está sendo acusada, ela vai concentrar tudo naquilo. E ela perde o foco, e ela sai das suas outras estruturas, ela desmorona tudo. Você entendeu? Então, fique muito atento quando você está sendo erguido, levantado, quando você cresce espiritualmente, quando as coisas começam a acontecer, os ataques vêm. Quando você é próspero, quando você começa a prosperar, quando você começa a ter sucesso, as coisas vêm. Quando você começa a ter êxito, reconhecimento, as táticas de guerra vêm para tentar te derrubar. Então, falsas acusações, os adversários de Daniel criaram toda uma história para acusá-lo falsamente. Mas sabe qual é a bênção? Quando você está blindado, podem te acusar do que for. Se não é verdade, se o que eles estão falando não tem sentido nenhum, se não é verdadeiro, se você é inocente, pode ter certeza de uma coisa: Deus vai fazer você virar.
e vai virar, o jogo vai virar. Você vai ganhar de virada, com muita excelência, com muito êxito, com muita honra. Deus vai te fazer ser honrado diante dos teus adversários. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos que vamos. Prosseguindo. Faz parte de uma tática de guerra. Eles vão procurar alguma brecha em sua conduta para poder destruir a sua reputação e a sua imagem. Você entendeu bem? Eles vão procurar alguma brecha em sua conduta para manchar, para destruir a sua reputação e a sua imagem. Olha o verso 4. Nós estamos no capítulo 6 de Daniel. Olha o verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, e eu já falei para você que eram 119, 120 com Daniel, então o cara estava sozinho contra 119. Poderosos. Olha o verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Ele não era desonesto nem negligente, ele era íntegro. Glórias a Deus. Então os teus adversários vão tentar encontrar em você uma brecha na tua reputação, na tua conduta, para estragar a tua reputação e a tua imagem diante de todos. Então eles querem fazer com isso, eles querem fazer com que você venha perder credibilidade, para que as pessoas deixem de confiar em você. Então preste muita atenção. Se você está em batalha, está em guerra espiritual, uma das armas é procurar brecha na sua vida para manchar a sua conduta, para manchar a sua reputação, para manchar a sua imagem. O diabo joga sujo, pessoas endemoniadas jogam sujo. Por isso, querido, que você precisa ser como Daniel. Só que a Bíblia diz aqui: mas eles não encontraram nada que manchasse a administração governamental de Daniel. Nada. O cara não era corrupto, o cara era inocente, o cara era íntegro. Diz aqui, ele não era desonesto, ele não era negligente, ele não roubava, ele não administrava de forma errada. Ele era uma pessoa correta perante Deus. E eles falaram, eles não encontraram absolutamente nada na vida de Daniel. Então tome muito cuidado, porque quando você está sendo erguido por Deus, Deus está te levantando, os teus inimigos vão procurar manchar essa reputação, essa vida espiritual, esta unção, esta graça, essa autoridade que Deus colocou na sua vida. Você entende? É por isso que você precisa ter muito cuidado. E hoje, querido, presta muita atenção. Todo mundo está com um celularzinho na mão. Todo mundo está com o smartphone, gravando suas conversas, locais por onde você anda, o que você anda fazendo. Fora isso, o capeta também arruma os seus para tentar manchar a imagem de um homem ou de uma mulher de Deus. Então tome cuidado com as ciladas, porque os adversários de Daniel, 119 poderosos da Babilônia, botaram agentes, botaram espiões para vigiar a casa de Daniel. Isso é guerra espiritual, irmão. Para vigiar os lugares por onde Daniel andava e por onde ele passava. Para observá-lo e gravar, colocaram câmera. Eu estou viajando um pouquinho aqui, mas se fosse, eu estou falando para a nossa geração.
Essa é a realidade da nossa geração. Naquela época eles não botavam uma câmera, mas botavam um espia, um olheiro. Eu estou falando para a minha geração é a geração da câmera. Então eles colocaram câmera escondida em todos os lugares, no lugar onde Daniel trabalhava, no escritório dele, na administração, na operação bancária, em tudo que ele fazia. Você entendeu? Para ver se encontravam em Daniel uma razão para acusá-lo, denegrir a sua imagem, manchar sua reputação e a confiança que o rei e os demais tinham na pessoa de Daniel. Então tome cuidado com você, tome cuidado com a sua vida, porque o teu adversário, capiroto, capeta, não sei como é que você chama ele, o cão, ele está muito afim de tirar você de circulação. Viu? Então, vigia. Então é isso que acontece. Se eles conseguem destruir a imagem ou pegar Daniel em algum ato desonesto, indevido, eles acabariam com credibilidade, com a reputação de Daniel e quebrariam o nível de autoridade que ele tinha. E tem gente, querido, que está caindo como um patinho na arapuca. Entende? Está pagando alto preço por isso. Aí perde a sua autoridade, porque tudo que o Satanás quer é destruir a sua autoridade. Então você está em guerra. Nós estamos em batalha. Agora, tem uma coisa. Eu gosto desse versículo, que está aqui em Provérbios 10, 9. Provérbios 10, 9. Olha o que diz. É muito legal esse versículo. Quem anda com integridade, anda com segurança. Mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Então, quando você anda na sua integridade, você não tem o que temer, porque você estará seguro por onde for. Por mais armação que haja, por mais conspiração que haja, por mais ciladas que aconteçam, laços não te pegarão. Eu nunca esqueço que um dia uma pessoa me procurou, conversando comigo desesperado, disse: olha, o meu chão acabou, minha vida acabou. Ele falou: o que aconteceu? Eu falei para ele: o que aconteceu? Ele disse: minha esposa costuma sair depois do culto de domingo com alguns jovens. E nesse último domingo eu a segui. Ela não chegava, eu fui atrás. Ela não atendia o telefone, fui atrás. Peguei meu carro e saí. Ele disse: apóstolo, eu a encontrei com um rapaz num ponto de ônibus. Estavam se beijando. Minha vida acabou ali. E ele usou esse versículo e disse: quem anda em integridade estará sempre seguro, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quer dizer, não adiantou a pessoa mentir, o próprio marido flagrou. Foi triste, o casamento acabou, obviamente, acabou. E eu acompanhei a situação, mas esse versículo, eu nem sabia que ele existia na Bíblia. Naquele dia esse versículo entrou dentro de mim. E eu falei: é uma verdade. E Daniel andava em integridade, mas os seus inimigos querem exatamente manchar essa integridade. Isso é arma espiritual. É arma que Satanás usa.
Ele arma ciladas para você, para manchar a sua imagem, porque ele sabe que quando você é íntegro, se você anda em integridade, você estará seguro em qualquer lugar. Pode botar câmeras ocultas, pode colocar ciladas, pode mandar alguém preparado, armado para trabalhar, você não vai tocar você. Mas quando você tem princípios tortuosos, quando a pessoa tem desvio de caráter, de conduta, é fácil dela cair nas ciladas de Satanás. Então tome muito cuidado, querido. Aí talvez você diga assim, por que o Senhor usou então que é batalha emocional? Porque quando você é atacado espiritualmente, automaticamente as suas emoções também são abaladas. A guerra, ela se multiplica. Porque ela, além de ser espiritual, ela passa para as suas emoções. Então procure andar em integridade para que nada te tropece, te derrube. Eles vão usar, isso é tática da guerra do teu inimigo contra você, viu? Eles vão usar você, ou melhor, eles vão forçar você para você violar códigos espirituais de Deus, princípios espirituais de Deus. Porque quando a pessoa viola os princípios espirituais de Deus, é muito mais fácil dela cair. Porque, eu vou te explicar o porquê. Vamos ler aqui primeiramente. Olha o que diz o versículo 6. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus, ou a lei do Deus dele. Faz sentido isso aí? Então faz parte de uma tática do inimigo usar ou forçar você na pressão para que você viole os códigos espirituais, os princípios espirituais da lei do Senhor. Eles sabem que quando você viola os princípios de Deus, toda pessoa que viola os princípios de Deus, ela fica vulnerável, ela fica desprotegida e ela fica vulnerável a qualquer investida do inimigo. Tome cuidado. Toda pessoa que viola os códigos espirituais, que viola os princípios da palavra de Deus, Deus retira a sua proteção. Lembra que eu falei para você? Satanás não pode te tocar enquanto você estiver blindado pela palavra, pela promessa. Mas quando você viola esses códigos, quando você quebra princípios, a proteção automaticamente sai. Faz sentido isso aí? Tem muita gente que está sem proteção de Deus e arrumando guerra com o capeta. Os caras falaram assim, olha, só tem uma forma de derrubar esse Daniel. É fazendo com que ele viole os códigos, os princípios da lei do Deus dele. Porque eles sabiam que uma vez violado, quebrado códigos, quebrado os princípios, Deus já não estaria mais. Deus diria para ele, Deus iria dizer, agora amigo, andei com você, fiquei com você na Babilônia por muito tempo, te honrei, te abençoei, te coloquei em lugar de destaque, de honra, só que agora você viola meus códigos e eu saio. Eu sei o que você fez no verão passado. Brincadeira. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que muita gente está desprotegida, não tem a blindagem do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque é violador de códigos espirituais, é violador de princípios, é quebrador de princípios. Porque em um determinado momento da sua vida o capeta forçou, como os adversários de Daniel estavam fazendo.
forçando-o a quebrar códigos, porque eles sabiam que só assim ele não teria mais a bênção e a proteção de Deus. Toda pessoa que viola os códigos de Deus, Deus retira a sua bênção e a sua proteção. É por isso que eu estou dizendo, é muito perigoso quebrar princípios. Aliás, a nossa conferência, a CAFEA 2021, nós tratamos sobre princípios. Quem participou viu. Liderando por princípios. Falamos dos princípios vitais, essenciais para a vida de um líder, que quer influenciar nessa geração. Entende? Vamos entender a palavra. Muita gente violadora de códigos espirituais e precisam consertar sua vida para voltar para debaixo da proteção de novo. O que você tem que fazer para vencer esses ataques? Primeiro, como você vai lidar com os conspiradores? Fazendo o que Daniel fez. O que Daniel fez? Daniel, quando ouviu sobre a conspiração, quando ele entendeu que havia um plano, um projeto para destruí-lo, quando ele entendeu que havia uma batalha que estava sendo forjado, tinha projeto para tirá-lo de cena, e ele estava sozinho, guerreando contra 119 encapetados, usados pelo cão, pelo príncipe da Babilônia. E não estou falando do rei, porque o rei estava junto com Daniel, do principado, do espiritual, usando aqueles 119 para derrubar Daniel. Quando ele entendeu, a primeira coisa que Daniel fez no texto que lemos, Daniel foi orar a Deus, assim que ele soube da conspiração contra ele. O que você faz quando você sabe que tem batalha espiritual contra você, que tem conspiração contra você? Daniel foi orar. Nós precisamos orar. Só tem uma forma de você se fortalecer para a guerra: é orar. É ali que você é blindado. É ali que você é fortalecido. É ali que você recebe vida, unção, força, graça, autoridade. Você é ativado no teu espírito, na tua alma, na tua fé. Deus te ativa, te reativa, te realinha e te coloca na linha de frente e diz: pode ir, porque eu estou contigo e vou te honrar. Mas é oração, amigo. Porque tem gente que está em batalha, em guerra, e ao invés de orar, vai chorar, vai se maldizer, vai murmurar, vai falar para gente que não tem nada a ver, vai chamar um conselheiro, vai buscar ajuda, autoajuda. Não! A primeira atitude de quem está enfrentando batalha espiritual é orar. Foi o que Daniel fez, leia o capítulo 6. Foi o que Daniel fez, ele foi orar, porque ele sabia que o único que podia estar diante dele, do lado dele, contra todos aqueles adversários que estavam investidos de autoridade do rei da Babilônia, tinham poder sobre ele, tinham influência política, jurídica. E ele foi buscar o único que podia ajudá-lo. Eu não sei o que você faz quando você está em tempo de guerra. Eu só sei de uma coisa: Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer trabalhar você, curar você, restaurar você. Deus quer te fortalecer. Talvez você esteja hoje na pior batalha da sua vida, enfrentando o seu pior adversário. Você não sabe o que fazer? Termina essa live e vai orar. Compartilha comigo, eu vou orar contigo também. Mas eu tenho certeza que Deus vai te dar vitória. Ouviu? É assim que nós vencemos a nossa guerra. Já viu aquela música? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Já viu? É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto as minhas batalhas. E tem momento que parece que eu estou cercado. E eu olho, mas eu estou guardado por Deus. É como Davi no Salmo 121.
Quando ele estava no vale, atribulado, cheio de adversário e adversidade, ele olha para o vale e diz: meu Deus, estou lascado. Caí na mão dos meus inimigos. O que fazer? Aí ele lembra: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu gosto desse salmo tremendo. Entende? Porque quando você está fechado com Deus, quando Deus é o teu fechamento, quando você encontra Deus na oração, Deus te encontra nesta oração, te blinda, te fortalece, te equipa espiritualmente, emocionalmente, e diz: pode voltar para a batalha que eu estou contigo, pode voltar para a guerra que eu estou junto. Então a primeira coisa a fazer o que Daniel fez: orar, orar e orar. Amém? Toma posse aí. Segundo, estabeleça uma referência de fé. É preciso, na hora dessa batalha, estabelecer uma referência de fé. O que é uma referência de fé? Quando Daniel estava orando, a Bíblia diz que ele entrou no seu quarto, na janela, ele foi para a janela que dava para Jerusalém, virou-se para Jerusalém, voltou-se para Jerusalém e começou a clamar, a orar, a profetizar e a declarar, voltado para Jerusalém. Porque Jerusalém era uma referência de fé, é a referência da cidade de Deus, do lugar onde Deus está. Então ele, pela fé, ele criou uma referência e disse: Jerusalém é a minha referência, Babilônia não é a minha referência. Eu estou na Babilônia, mas pertenço a Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas sou cidadão de Jerusalém. Eu estou na Babilônia, mas eu sou de Jerusalém. Eu sou de Sião, eu sou da cidade do meu Deus. Faz sentido isso aí? Então, quando você estiver em batalha, estabeleça uma referência de fé. Quem é a tua fé? Qual é a tua referência de fé? É o que Daniel estava dizendo: eu estou aqui, mas não pertenço a esse lugar. Eu estou no meio da batalha aqui, eu sou sozinho entre 119 inimigos, mas a minha referência é Jerusalém. E a palavra de Deus diz que de Jerusalém Deus não esquece. Então eu pertenço a Jerusalém. Qual é a sua referência de fé? Porque quando você busca a referência de fé, a sua fé passa a ser revigorada, restaurada. Você passa a ser fortalecido. Então busque algo que fortaleça a sua fé, não algo que possa te enfraquecer. Porque tem gente que quando está na batalha, ao invés de buscar algo que possa fortalecê-lo, busca algo que o enfraqueça mais ainda. Você lembra de Davi? Quando Davi estava em fuga, estava fugindo de Saul, a Bíblia diz que Davi não tinha nenhuma arma. E então Davi vai até o seu amigo sacerdote no templo, às escondidas, e chega para ele e diz assim: eu preciso de uma arma, eu preciso de uma espada. E o amigo sacerdote de Davi diz: Davi, eu não tenho nenhuma espada. Não existe espada comum aqui. Mas eu tenho a espada de Golias, do cara que você matou, do gigante que você matou. Então Davi disse: me dê a espada. E ele disse: ela está exposta lá no altar, guardada, embrulhada. E Davi foi lá buscar e levou a espada de Golias e colocou lá na caverna onde ele estava. Davi estava encavernado na caverna de Adulão. Quem lê a história de Davi sabe disso. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa. A espada de Golias para Davi era uma referência de fé. Por quê?
A Bíblia diz que Golias era um sujeito, a metragem bíblica para definir o tamanho de Golias era exatamente de 2 metros e 97 centímetros. Então o cara tinha quase 3 metros de altura. Ele era um homem incomum. A sua lança pesava muito. A sua espada pesava muito. Era uma espada incomum. Davi devia ter 1,70 m no máximo. Era a metade de Golias. Então, a espada de Golias era muito grande para Davi manusear. Então eu entendo isso, eu sinto isso de dizer para você, porque eu creio que é do Espírito Santo. Davi levou a espada apenas para olhar para ela quando ele entrava no momento do desânimo, da depressão, quando a angústia batia, quando ele era visitado pelo desânimo, pelo sentimento de derrota, de perseguição, de medo. Mas Davi olhava para aquela espada de Golias e o seu espírito se reanimava, se refortalecia. Por quê? Porque ele começava a voltar no tempo, a pensar na imagem, na ideia do tempo que ele viveu, da batalha que ele teve naquele vale contra o gigante, e como ele venceu, como aquela espada foi usada para cortar a cabeça do seu adversário, do seu maior, talvez, adversário. Eu creio que quando Davi olhava para aquela espada, o seu espírito se reacendia, e dizia, não, eu sou um guerreiro, eu sou um lutador, o Deus que esteve comigo naquele vale, naquele dia, que me deu vitória sobre Golias, é o mesmo que está aqui agora e vai me dar vitória contra a perseguição de Saul. Todas as vezes que nós estamos em guerra, em batalhas espirituais, é muito importante você criar uma referência de fé. Qual é a sua referência de fé? Cada vez que Davi olhava para aquela espada de Golias, ele era ativado na sua fé. Quero ler aqui mais 2 versículos só, que também encontra com o salmista, com os filhos de Corá, que está no Salmo 42, verso 4. Olha só, sobre referência de fé. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo de Deus e os guiava em procissão para a casa de Deus, entre gritos de júbilo, de alegria, de louvor, a multidão festejando. Que é isso? Referência de fé. Eles estavam aqui angustiados, no momento de angústia, depressivos, mas quando eles lembram, eles voltam a sua alma, ativam sua vida espiritual, sua fé, suas emoções e dizem, vamos lembrar de novo dos tempos que a gente subia para a casa de Deus em multidão, a procissão, o povo ia adorando, celebrando, cantando. Oh, querido, qual é a sua referência de fé? Para quem você olha, para que você olha, do que você lembra quando você está em guerra? Guerra espiritual ou guerra emocional? Daniel olhou para Jerusalém. Para onde você olha? Lembra daqueles bons momentos? Isso não é saudosismo. É apenas reativação de fé. Quando os melhores momentos da sua vida, diga, eu vou voltar a esse tempo. Encha-se de fé, se levante de novo. Sinta isso como uma blindagem para você, como se fosse armadura, entrando em seu corpo, tomando você. Sinta isso como o poder de Deus, entrando por suas artérias, reativando o fogo de Deus, a unção de Deus na sua vida, para você não cair e não ceder diante de uma perturbação, diante de uma batalha. Amém? Qual é a sua referência de fé? Ative essa referência hoje, em nome de Jesus.